falar, aqui no Bom para Todos hoje, sobre a Operação Lava Jato. E como sempre, a gente tenta buscar entender criticamente os interesses que moveram essa operação aqui no Brasil. Para isso, a gente conta com a ajuda hoje do advogado e cientista político Fernando Augusto Fernandes, que é autor do livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. E esse livro foi publicado pela Geração Editora. Olá, Fernando, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Estar com vocês aqui e poder contribuir com o debate. Que bom. Fernando, o seguinte, olha só. Por trás desse encantamento que a Lava Jato produziu numa grande parcela, inclusive, da sociedade, sempre houve esses rumores sobre motivações de investigadores, especialmente sobre um suposto conluio entre o governo americano e a Lava Jato. Isso foi muito falado. E daí você foi atrás de fatos e provas, né? Eu quero que você comece comentando o que você descobriu a partir dessa investigação. Conta pra gente. Olha, primeiro é necessário, para entender a Operação Lava Jato, fazer uma retrospectiva histórica da doutrina de segurança nacional, do que os Estados Unidos utilizou para conseguir doutrinar os militares brasileiros e que acabou gerando o golpe de 64. Ou seja, os Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, passa a doutrinar as Forças Armadas da América Latina, vendendo uma doutrina chamada Doutrina de Segurança Nacional, que acaba gerando os golpes militares da América Latina. A fase seguinte dos Estados Unidos é a fase da utilização de um novo inimigo interno, não mais o comunista, mas os traficantes. E aí se tem toda uma fase de doutrinação do DEA, do Departamento de Entorpecente Americano, se utilizando de investimentos pesados para doutrinar a nossa Polícia Federal. E para quem gosta de séries, né, em filmes, nós temos aí o Narcos, que mostra, é uma minissérie, mas mostra os policiais americanos na Colômbia, ou seja, são dados reais. E o livro traz material, por exemplo, entrevista com agentes da CIA, revelando como era essa estruturação de influência nas polícias brasileiras. Houve uma CPI antiga que investigou essa movimentação financeira para a Polícia Federal. Isso foi revelado lá atrás. Muito bem. A partir disso, se chega a um documento vazado pelo Wikileaks, que foi um telegrama passado da Embaixada Americana no Brasil para Washington, relatando um projeto chamado Projeto Pontes. Nesse projeto, o telegrama relata que estavam inúmeros juízes federais, procuradores, e categoricamente cita o nome do Sérgio Moro, né? Os outros juízes, fora o Nilson Dipp, nós não sabemos quem são. É preciso que uma hora o CNJ determine que essa agenda seja revelada. Muito bem. Esse documento acaba com a autoridade americana dizendo que encontrava autoridades contrárias ao governo brasileiro e que a receptividade aos Estados Unidos era enorme, e a partir daquele momento se iniciaria uma fase prática, citando claramente o início de forças-tarefas. E nas forças-tarefas, citando as forças-tarefas, serão realizadas em Curitiba, São Paulo e Brasília. Ou seja, se demonstra, primeiro com base em um elemento histórico e político, uma sequência de intervenções na América Latina que vão se aperfeiçoando das Forças Armadas para a polícia, e esta nova fase, que é a fase de influência no judiciário e no Ministério Público.
o indício real de que se iniciou uma articulação que deixou de ser teórica para ser prática. E aí eu trago um caso que eu participei anterior à Lava Jato. Neste caso, o Sérgio Moro recebe um ofício da Embaixada Americana. O livro, eu tenho dito, não é teoria da conspiração. O livro traz documentos, número dos ofícios, autoridade que assinou, ou seja, o Sérgio Moro recebe esse documento, autoriza a criação de uma empresa falsa, autoriza depósitos em dinheiro realizados por essa empresa falsa, autoriza a Polícia Federal a realizar operações junto com o FBI, inclusive policiais brasileiros embarcaram para os Estados Unidos atuando em conjunto, isso antes da Lava Jato. Então, da questão histórica, do documento vazado do Wikileaks, você chega a um processo real de uma relação ilegal e muito umbilical do Sérgio Moro e do procurador Delanhol com a Embaixada Americana. Com esses elementos, se verifica que a Operação Lava Jato ela já se inicia com uma fase anterior de relação deles diretamente com os Estados Unidos. A partir disso, se conseguimos trazer os elementos, primeiro, não esquecidos, né? Nós temos aí o escândalo que houve do Snowden, né? Que inclusive virou o filme Citizenfour e também virou o livro do Glenn chamado Não Há Lugar para se Esconder dos Estados Unidos, e foi, inclusive, objeto de um programa de Fantástico antes da Lava Jato, em 2013, demonstrando que os Estados Unidos interceptava a Lava Jato, fora a Dilma, fora a presidente da Alemanha, da França, etc. Então, os Estados Unidos tinham todas as informações relacionadas à Lava Jato. E a Vaza Jato trouxe os elementos que demonstraram que os procuradores americanos estiveram em Curitiba, foram recepcionados pelos procuradores de Curitiba, interrogaram réus brasileiros, ex-diretores da Lava Jato, e isso gerou uma multa bilionária contra a Petrobras dos Estados Unidos, utilizando as informações fornecidas pelos procuradores brasileiros. Se não fosse Pode dizer. Você falou sobre esse documento que cita nominalmente Sérgio Moro. Eu fiquei curiosa para saber por que Sérgio Moro? Por que essa pessoa tomou esse protagonismo nesse processo? Ele foi pensado? Como se deu essa relação? Qual é o papel dele? O Sérgio Moro, neste telegrama, é citado como palestrante neste encontro. Na verdade, a grande questão, eu tenho dito, eu não imputo ao Delanhol e ao Sérgio Moro uma consciência de que estavam a serviço dos americanos. De fato, os Estados Unidos se desenvolveu na estratégia de vender pautas, quer dizer, a segurança nacional, depois o combate ao tráfico, e a partir de 11 de setembro passou a vender as pautas relativas à lavagem de capitais, à lei de organização criminosa, quer dizer, a estruturação. Inclusive, o telegrama fala de troca de conhecimento, de como se realizar interrogatórios, como o juiz deve conduzir o processo. Ou seja, eles foram sendo levados a uma doutrinação americana e, a partir disso, um comando americano em relação, inclusive, ao acesso das contas na Suíça, que foram realizados. Hoje se sabe que o Delanhol foi à Suíça e voltou com um pendrive, sem ordem judicial, sem nada. Inclusive, as mensagens trocadas, ele tinha consciência da ilegalidade que estava cometendo.
mas acreditavam que estavam fazendo um grande bem ao Brasil, combatendo a corrupção. E os Estados Unidos acreditavam que era necessário minar a democracia brasileira, por quê? Por conta de um protagonismo internacional que o Brasil conseguia. Inclusive, isso é fala do Fernando Rosa, um jornalista que também escreveu sobre a Lava Jato, ele conversou aqui comigo no Bom para Todos, e ele acredita a Lava Jato a uma encomenda dos Estados Unidos para acabar com esse protagonismo internacional do Brasil. Você também acredita isso? Eu acho que a principal coisa, o primeiro elemento vem do elemento econômico. Ou seja, os Estados Unidos, hoje nós sabemos, não atacou o Iraque em razão das Torres Gêmeas. Quer dizer, aproveitou o ataque às Torres Gêmeas e invadiu o Iraque para o petróleo. Ou seja, a primeira questão, o centro da questão é o petróleo brasileiro. Isso é que eu acredito. E o seguinte, se houvesse corrupção, se continuasse a corrupção e todos os elementos levassem a um atendimento aos interesses americanos, poderia ser democracia, ditadura, ou o que for. Né? O corrupto ou qualquer governo que suprisse as necessidades do interesse americano. A partir do momento em que nós tínhamos um governo que não atendia às expectativas dos Estados Unidos, a descoberta do pré-sal, é evidente que isto é uma razão fundamental para a intervenção americana. Só que isso, quando a gente olha o Brasil somente. Mas, da mesma maneira que nós tivemos golpes na América Latina inteira, hoje nós temos, na América Latina inteira, perseguições a ex-presidentes, prisões de políticos. E aí eu faço uma comparação com outro livro do Glenn. Porque o Glenn, ele é jornalista, mas o fato é que, originalmente, ele é advogado constitucionalista americano. E tem um livro que ele analisa o sistema americano, fazendo uma enorme crítica ao sistema, mostrando que todos os ex-presidentes americanos, e aí nós podemos fazer uma comparação daqui a pouco, se quiser, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, todos os ex-presidentes americanos foram pegos em crimes graves. Não só o Nixon, mas Bush pai, Bush filho, Reagan, quer dizer, Irã contra, mas nenhum ex-presidente americano sofreu processos, foi preso. Inclusive, no próprio governo Obama, quando houve o escândalo relacionado ao Snowden, que para os Estados Unidos, algo criminoso, o que o Snowden revelou, por quê? Não só que os Estados Unidos estavam interceptando o mundo inteiro, mas para os Estados Unidos o grande problema é que os Estados Unidos estavam interceptando os americanos, sem ordem judicial. Sim. E, neste momento, o Congresso americano aprova uma anistia às empresas de telefonia. Ou seja, os Estados Unidos vendeu para a América Latina, nessa doutrinação que ocorreu não só com os juízes brasileiros e procuradores brasileiros, mas convenceu, por base da doutrinação, que o Poder Judiciário precisava combater esse novo nível interno agora, que é o corrupto, que é a corrupção, e, na verdade, nós copiamos este discurso e passamos a destruir a legitimidade da classe política e destruir as nossas empresas, como ocorreu com a OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht. Quer dizer, fizemos o que os Estados Unidos republicano não faz internamente. Os Estados Unidos protege a sua classe política e protege as suas empresas. Deixa eu fazer essa última pergunta para finalizar, você já até cantou essa bola. A gente vê que a Lava Jato aqui no Brasil vive essa crise de credibilidade, e agora com essa mudança da presidência nos Estados Unidos, isso mexe de alguma forma com a cooperação aqui no país? Como que você acredita que isso se dará? Eu acho o seguinte, independente de quem seja o presidente dos Estados Unidos, nós temos que ter uma certeza.
o presidente dos Estados Unidos será bom para os Estados Unidos. Nenhum presidente dos Estados Unidos será bom para a política brasileira. E esse é um ponto fundamental. Eu tenho dito que eu tenho comparado com o livro do Fernando Moraes, que virou série, inclusive, chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, no qual ele relata a história dos cubanos que foram para os Estados Unidos investigar, quer dizer, foram como se fugissem de Cuba, mas, na verdade, estavam investigando os movimentos anticastristas e que acabavam colocando bomba em Cuba, tentaram matar Fidel e etc. O que aconteceu com esses cubanos? Esses cubanos foram presos e condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos. Houve uma troca na época do Obama, que conseguiu, via as relações diplomáticas, devolvê-los para Cuba. Mas o que nós podemos dizer sobre autoridades brasileiras que mantiveram relações diretas fora dos ditames legais que exigiam o envolvimento do Ministério da Justiça, do nosso Itamaraty, ou seja, a cooperação internacional exige uma série de procedimentos com o fim de manter a nossa soberania. O que nós podemos dizer de juízes e autoridades brasileiras que mantiveram relações diretas com governo estrangeiro? Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, certamente eles estariam presos. O que nós precisamos melhorar a nossa cultura relacionada à nossa soberania. Eu entendo que a perda da eleição pelo Trump gerará um simbolismo enorme em relação ao bolsonarismo. Mas, em relação à Operação Lava Jato, não vejo muita diferença em relação com o presidente americano. Na verdade, a Operação Lava Jato ela está, não diria perdendo força, mas ela está em uma fase de descrédito, né? Hoje se sabe claramente o que a Operação Lava Jato realizou de abusos, mas eu conto no livro que esses abusos não foram exclusivamente do Sérgio Moro. Quer dizer, houve uma criação de uma coluna vertebral que inicia com uma fraude do Sérgio Moro em relação à Lava Jato, ou seja, o Sérgio Moro ele recebe um ofício da Polícia Federal com uma interceptação telefônica de um advogado com Janene e determina que esse ofício fosse apensado ao Banestado. Ou seja, ele recebe uma gravação telefônica que não foi feita na sua vara, que não se sabe onde foi realizada, de um advogado com o seu cliente esse que era deputado federal à época, então não poderia ser interceptado pelo juiz de primeira instância, e ele avoca para si, ele é escolhido. Sim. Mas o seguinte, o primeiro habeas corpus da Operação Lava Jato, que eu impetrei, eu participei da primeira fase, na fase do Paulo Roberto Costa, eu defendi o Paulo Okamoto no processo do Lula. Quer dizer, o primeiro habeas corpus, que é distribuído no TRF, é distribuído por prevenção ao mandado de segurança do Google. Então, há uma escolha do relator de segunda instância. Isso se mostra também como essa fraude ocorre no STJ. O STJ, o Félix Fischer, passa a ser relator do caso sob o argumento de que ele é um voto vencedor no habeas corpus que nega a soltura do Odebrecht. Mas no Supremo Tribunal Federal, o Fachin muda de turma para virar relator da Lava Jato, ou seja, ele é escolhido como relator da Lava Jato depois da morte de Zavascki, né? E o seguinte, e mesmo ele perdendo votações para o Fachin, ele continua sendo relator, ou seja, e os regimentos internos são iguais. Então, a Lava Jato, ela deixou uma herança que nós teremos que trabalhar, e por isso o livro expõe entranhas. E essa herança é uma herança de ilegalidade, que não termina em primeira instância, ela se
ela vai da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. É difícil expor isso, né? Eu faço comentários, inclusive, sobre a participação da Ordem dos Advogados nesta questão. A Ordem dos Advogados, ela não só foi omissa em alguns pontos, mas ela, por exemplo, pediu a distribuição para o Fachin. Então, eu espero que, expondo as entranhas do que nós vivemos e as relações também religiosas e familiares que sustentam a Lava Jato, seja uma forma de, expondo essas entranhas, contribuir para que possamos entender como retornar ao caminho da estabilidade democrática e constitucional. Perfeito. O livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, é da editora Geração, está no site da editora, a gente tem aqui geraçãoeditorial.com, deixa eu pegar aqui direitinho, .com.br, exatamente, geraçãoeditorial.com.br. Fernando, quero agradecer demais a sua participação, muito obrigada por trazer essa análise que você tem no livro aqui para a gente e nos ajudar a entender melhor o que foi essa operação, viu? Muito obrigada, um prazer conversar com você, uma boa tarde. Um prazer estar com vocês.